Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Germano. Hoje, resumiremos o artigo de Breno Arantes, do MOVE, sobre ética da generosidade, começando com a Joana de Ângeles definindo este conceito, do livro Plenitude. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural, ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhe a expansão. No Espiritismo, é bem verdade que não recitamos ou entoamos mantras como os fazem lindamente os nossos irmãos das tradições espirituais do Oriente. Porém, se houvesse um que fosse repetido à exaustão por nós, seguidores da doutrina, seria: fora da caridade não há salvação. Não há salvação fora da caridade. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos disse no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como nessa máxima de ordem divina. Esta ética da generosidade, seguindo o valioso ensinamento da benfeitora Joana, está fundamentada na lei natural ou de amor, lei máxima do nosso Pai. Pura fonte de amor, resplandece em nós quanto mais sintonizados com o amor manifestado estivermos. Quando, portanto, praticamos a ética da generosidade e servimos de instrumento para canalizar o amor do Pai por toda a sua criação, agimos de maneira mais ética que Ele poderia esperar de nós. Isso se coaduna com outra belíssima passagem dos ensinamentos de Joana no livro As Leis Morais da Vida. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanha o desabrochar de uma rosa, devolvendo o perfume à vida, o que extrai do solo em húmus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Desta feita, ao praticarmos a ética da generosidade, faz-se mister buscar desenvolver o amor incondicional, não escolhendo a quem estender o amor. Da mesma maneira espontânea e natural que uma criancinha o faz ao abrir largo sorriso em resposta
ao sorriso de outra criança que ela vê pela primeira vez, sem julgar quem seja. A inocência e o amor sem barreiras de uma criança é modelo a seguirmos, como bem nos ensinou o Mestre Maior. Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Para entendermos a ética da generosidade em movimento, gostaríamos de refletir sobre alguns exemplos práticos de sua aplicação em nossa vida cotidiana. Ficamos sabendo de uma amiga que, por temporariamente ter perdido o emprego, está enfrentando dificuldades em arcar com despesas de moradia e alimentação de sua família. Movidos pelas obrigações dessa ética de caridade que escolhemos praticar, o que esperamos de nós mesmos nessa situação? Ou ainda, lemos que uma tal marca de roupas, da qual já adquirimos alguns itens de vestuário, tem utilizado mão de obra mantida em condições degradantes em escravidão moderna. Qual passa então a ser a única opção a ser seguida por alguém buscando viver em conformidade com uma ética da generosidade? E quando chega a nós informação que uma outra empresa é cúmplice de violência contra cãezinhos abandonados, que sempre famintos e carentes buscam, muitas vezes, comidas em estabelecimentos alimentícios, como foi o caso notório da cadelinha Manchinha, irracionalmente morta a pauladas por um funcionário de uma grande rede de supermercados no país? A resposta de grande número de pessoas inconformadas com a violência impiedosa foi a de organizar protestos e boicotes, que reforçaram a célere resposta da empresa, no sentido de se comprometer inclusive com o amparo a outros cãezinhos abandonados. Este exemplo em particular de mobilização pela dor de um cãozinho abandonado espelha muito bem o comportamento de pessoas comprometidas com a ética da generosidade. Quantos há que não medem esforços e recursos financeiros? Reconheço pessoalmente muitos deles, almas repletas de empatia, para resgatar e cuidar animaizinhos doentes, abandonados e maltratados. O fazem muitas vezes sem nem pensar nos desafios que advirão dos gastos com os cuidados veterinários imediatos, abrigo, alimentação e tampouco nos riscos à sua saúde, ao pular muros, correr atrás de gatinhos vivendo na rua, etc. A ética da generosidade pulsa forte nessas nossas irmãs e irmãos atuantes na proteção animal. Levam a generosidade a irmãozinhos que boa parte da sociedade ainda não vê como dignos de recebê-lo. Que Deus os proteja hoje e sempre. Perguntados por que fazem o que fazem, respondem simplesmente que lhes é natural estender amparo a quem sofre. Não raro, no entanto, ainda sofrem críticas de quem os questiona do porquê não correm ao amparo de criancinhas ou idosos humanos, que em grande número também carecem de recursos, ao invés de os responder com os animais não humanos. Por experiência própria na convivência com essas almas abnegadas, posso atestar que fazem muito por nossos irmãos humanos também,
Mas quem critica não se atenta para uma característica essencial da ética da generosidade. Qual seja, suas diversas manifestações não competem ou anulam umas às outras. Muito pelo contrário, toda ação de amor, advinda da generosidade a quem quer que seja, planta, animal, homem, ao aumentar a quantidade de amor manifestado neste mundo, nos conecta com o divino amor em nós. Essa conexão nos preenche, então, de ainda mais amor e nos capacita para distribuir mais também. Ou seja, trata-se de um mecanismo divino de retroalimentação ad infinitum, que nunca se exaure, mas se fortalece, contrariando a lógica humana, que em sua pequenez imagina que o amor é algo limitado e finito e deve ser, portanto, utilizado com parcimônia. A verdade é que todos os seres são beneficiados, mesmo os que não são os destinatários diretos das manifestações de amor específicas. É um ganha-ganha que tudo vivifica ao movimentar as engrenagens da vida em nosso mundo. Como bem colocou Joana no livro Leis Morais da Vida. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Retomando os exemplos práticos que havíamos iniciados mais acima, chegamos ao ponto que inicialmente gostaríamos de abordar. Como reagirmos, dentro da ética da generosidade, a informações de tantos maus tratos e de tanta violência que causam imensa dor e sofrimento a trilhões de seres sencientes, autoconscientes e capazes de expressar emoções complexas nas práticas padrão da indústria animal? É fundamental trazer à luz isso que, não tenho dúvidas, tem nos impedido enormemente de praticar a ética da generosidade em maior grau. A crueldade existente na exploração e comercialização dos nossos irmãos animais. Como dissemos, trata-se de trilhões de vidas sencientes, já com consciências desenvolvidas e capazes de gerar psicosferas individuais, as quais contribuem para a psicosfera do nosso planeta como um todo, e têm sido impiedosamente destruídas, prematura e desnecessariamente, contra o que alertam os espíritos nas respostas às questões 729 e 734 do Livro dos Espíritos. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do seu tempo, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Essa imensa matança
é reflexo de completo desamor. E este desamor é, reforçamos, a antítese do que busca vivenciar a ética da generosidade. Imaginemos que contribuição temos indiretamente oferecido à psicosfera do planeta, a partir de tanta miséria e terror causados a estes seres sencientes. Quantos miasmas advindos da dor e do sofrimento têm sido emanados e condensados ao redor do nosso mundo. É nesse sentido que diversos instrutores não se cansam de nos alertar para o erro de enormes consequências, Emmanuel, que temos cometido ao manter a indústria da morte operando e com cada vez maior capacidade de destruição de tantas vidas animais. Como ocorrerá a grande transição que o mundo haverá de experimentar de provas e expiações para um mundo de regeneração, tão aguardada por nós espíritas, com psicosfera tão carregada de dor e sofrimento? O artigo de Breno Arantes traz muito mais informações instigantes. Convidamos a lerem o artigo na íntegra. O link estará aqui embaixo na nossa postagem. E antes de finalizar esse podcast, mais uma pergunta. Sem o pleno e irrestrito da ética da generosidade, será que haverá espaço para nós no mundo de regeneração? Ou ainda, neste novo patamar evolutivo da Terra, existirá meia ética da generosidade? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este podcast. Um abraço fraterno a todos e até a próxima!